E chega de falar difícil, não é mesmo? Você quer entender o que está sendo noticiado. Então você escuta que o político tal está respondendo processo, mas ele tem foro privilegiado. O que é isso, foro privilegiado? Ele é privilegiado e você não é? Hoje eu vou te explicar o que é isso. Mas para você entender o que é foro privilegiado, é importante que você entenda sobre a justiça, a nossa justiça. Porque a justiça não é só a justiça do advogado, do juiz, do promotor. A justiça é o meio pelo qual você garante os seus direitos ou os seus deveres. Então você precisa entender como que ela funciona. Então, de uma forma bem simples, eu vou explicar aqui para você as hierarquias na justiça. Então, aí na sua cidade tem um fórum, não é mesmo? Um fórum onde fica lá os processos, o juiz, ou na sua cidade não tem um fórum, na cidade vizinha tem um fórum e a sua cidade responde àquele fórum da outra cidade. Não sei como que é a estrutura de você que está me assistindo agora. Mas existe a primeira instância. O que é essa história de primeira instância? Você tem um problema e esse processo vai para a justiça. Ou você está respondendo um processo. Sempre é em primeira instância. O que é a primeira instância? É lá no fórum, onde quem decide todos os julgamentos é o juiz. O juiz chama juiz mesmo. E a decisão dele chama sentença. Bom, mas falta uma coisa muito importante, professor Girafales. Diga. É quem vai ser o juiz? Eu, é claro. O senhor? Então, quando as partes não concordam com a decisão de primeira instância, ou seja, aquela sentença que o juiz decidiu, elas podem recorrer para uma segunda instância. Essa segunda instância é no tribunal. Cada estado tem um tribunal. O tribunal tem os juízes e não é um só juiz que decide, é no mínimo 3. E esses juízes não chamam mais juiz, eles chamam desembargador. E a sentença deles não chama mais sentença, chama acórdão. E aí, se você perdeu, ou ganhou, ou não está satisfeito com aquele acórdão, com aquela decisão de segunda instância, você ainda pode ir para uma terceira instância, que seria o STJ, fica em Brasília, né? No STJ são discutidos algumas questões diferentes das que são discutidas no STF. O que importa você saber? Que existe mais um grau superior, onde os juízes lá já têm outro nome, eles chamam ministros. Esses ministros decidem e daí sim, decidido não tem mais o que fazer. Acabou. Você teve direito de percorrer por 3 instâncias. E não é assim, ganhou 1-0, 2-0, 3-1, não existe isso. Se você perdeu na primeira, perdeu na segunda e ganhou na terceira, a terceira é que manda. Se você perdeu na primeira, ganhou na segunda e perdeu na terceira, perdeu, porque é a terceira que manda. Se você recorre em todas as instâncias, o que importa é a decisão final. Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Mas você está assistindo esse vídeo de foro privilegiado. E eu falei aqui no começo do vídeo que você precisaria entender uma coisa descomplicadamente. E eu venho aqui e explico tudo isso da justiça, o que tem a ver, primeira instância, segunda instância, terceira instância, com foro privilegiado. Não sei. Tem tudo a ver. Você precisa entender como que funciona a hierarquia da justiça para entender o que é o foro privilegiado. O foro privilegiado, ele foi instituído pela Constituição Federal de 1988. Esse ano já está fazendo 30 anos a nossa Constituição Federal. O que a gente precisa entender? O contexto que foi inserido isso, esse direito. Naquela época que a gente saía de uma ditadura, então, naquele momento, se a gente tirasse uma foto daquele cenário, o que o legislador estava preocupado? Em garantir a democracia. Então, ele quis resguardar as pessoas que exerciam um cargo para que elas pudessem exercer de forma livre. Então, foram criados os foros privilegiados. O que significa isso? Agora você vai entender. É mesmo? É! A palavra foro privilegiado dá a sensação que essas pessoas têm um privilégio maior do que eu e você que está assistindo agora, de repente.
A não ser que você também tenha o foro privilegiado. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Mas na verdade não é isso. O foro privilegiado é uma possibilidade que a Constituição garante por prerrogativa de cargos, funções e não pela pessoa. Então imagina o presidente ou a presidenta da República. Ela tem ou ele uma prerrogativa pelo cargo exercido e não pela pessoa. A partir do momento que sai daquele cargo, não tem mais essa prerrogativa. Mas por que determinado cargo tem essa prerrogativa? Para que seja garantida a democracia. Era essa a ideia naquele momento. Existem muitas questões e você vai ver diversos posicionamentos sobre quem é a favor, quem é contra o foro privilegiado. Tem pessoas que entendem que não tem nada de privilegiado, porque na verdade o que significa o foro privilegiado? Essa pessoa pública, ela vai ser julgada apenas pela última instância. Lembra que eu expliquei? Primeira, segunda e terceira instância? Quando a gente conversava aqui, você conseguiu entender que você tem diversas formas de ir pleiteando o seu direito? Perdeu na primeira, pode tentar na segunda, pode tentar na terceira. No foro privilegiado, não. A pessoa é julgada diretamente pelos ministros lá do STF. Então, ela não tem direito de recorrer. Decidiu lá, está decidido. Qual é a outra parte, o outro entendimento de quem diz isso não deve existir, não deve ter foro privilegiado? É o questionamento, por que que o presidente, ou o ministro, ou o governador, ou o prefeito não pode ser julgado pelo juiz da cidade ali que ele mora? Por que que ele tem que ser julgado pela última instância de justiça do nosso país? Porque naquele momento, como eu disse, naquele momento que o país vivia, 30 anos atrás, entendia-se que se eles fossem julgados não pelo maior grau de jurisdição, de entendimento, de justiça, eles poderiam sofrer alguma represália, alguma coisa que não garantisse a democracia. É isso aí, é um tema complicado, mas a gente precisa descomplicar para entender o que está sendo falado, porque isso tem a ver com a minha vida, com a sua vida, com a vida de todo mundo. Então, nós fazemos parte dessa democracia. Que bom que o país está andando, que nós estamos punindo pessoas corruptas. E eu quero que você deixe seu comentário aqui. Até agora prendemos um montão de gente, tem mais um monte de gente para ser presa. Mas eu quero saber, cadê o dinheiro? Em toda essa história, todo mundo falou que roubou bilhões, milhões. Eu já não sei mais quanto zero coloca aí na frente. E eu quero saber, aonde está o dinheiro? Você sabe? Então deixa aqui no comentário para mim, porque até agora eu não ouvi falar de dinheiro. Tá legal? Se você gosta do Explica Direito, se você acha que esse tema é importante, que as pessoas precisam saber, não esquece, curte, compartilha, segue a gente está em todos os canais para chegar até você. E é isso aí, eu espero que você esteja gostando. Tchau, tchau!